Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de História. Meus queridos, nossa última videoaula antes da realização da prova parcial será sobre Conjuração Baiana, dando continuidade aos estudos sobre os movimentos de independência e de emancipação na América. Anteriormente, nós já vimos Independência dos Estados Unidos e a Inconfidência Mineira. Ao final, eu irei fazer uma breve recapitulação sobre os pontos que nós vimos em videoaulas anteriores e que também poderão ser abordadas na nossa avaliação. Então, é isso. Vamos lá. Meus queridos, a Conjuração Baiana, como o próprio nome já indica, ele foi um movimento ocorrido na Bahia, mais precisamente no ano de 1798, e que tinha como intenção a emancipação da Bahia em relação à coroa portuguesa. Essa revolta, pessoal, ela também pode ser nomeada como Revolta dos Alfaiates. Ela também ficou conhecida dessa maneira devido à participação intensa dessa classe trabalhadora. Bom, e qual foi a motivação para a Conjuração Baiana? Foi a ampliação, a intensificação da miséria e a crise no abastecimento de alimentos ali na Bahia devido à intensificação da produção monocultura açucareira. Como assim, professor? Bom, as terras, pessoal, ali na Bahia, devido ao alto preço do açúcar e à sua rentabilidade, os produtores começaram a ampliar suas terras para a produção, para uma monocultura apenas de açúcar. E essa monocultura de açúcar acabou prejudicando a produção de outros gêneros alimentícios que eram base da alimentação diária ali dos baianos. Então, vai ter uma crise no abastecimento de alimentos. Esse movimento, pessoal, é um movimento de cunho emancipatório, de emancipação, ou seja, queria se separar de Portugal, se tornar uma república. E essas ideias, pessoal, essa ideia do republicanismo, ela acabou sendo influenciada por uma corrente filosófica surgida na Europa, o chamado Iluminismo. Então vejam bem, a teoria, como nós já vimos nas videoaulas anteriores, o Iluminismo, ele acabou influenciando os movimentos de emancipação na América. Bom, e quem teve participação ativa na luta da Conjuração Baiana? Meus queridos, no primeiro momento, a Conjuração Baiana ela acabou sendo liderada pelos membros da elite. No entanto, pessoal, com o passar do tempo, a elite acabou se afastando e as classes populares tomaram conta da luta pela Conjuração Baiana. Bom, professor, por que é que a elite se afastou do movimento da Conjuração Baiana? A elite, pessoal, se afastou devido à discrepância de interesses, ou seja, a polarização de interesses. Como assim? Os membros das classes populares queriam uma ampliação dos direitos. Entre as pautas estava, inclusive, o fim da escravidão. E essa ampliação de direitos, incluindo esse fim da escravidão, ele não estava de acordo com os interesses da elite. Por quê? Porque o único interesse da elite era apenas se libertar do domínio da coroa portuguesa. Então vejam bem, tem essa polarização de interesses aí dentro da Conjuração Baiana. A elite, ela quer apenas a emancipação em relação à coroa portuguesa e os membros das classes populares, eles querem a ampliação dos direitos
dos indivíduos. Bom, o movimento da Conjuração Baiana, ele acabou sendo sufocado. Não. Ele acabou sendo sufocado pelas tropas da coroa, e apenas os indivíduos das classes menos abastadas foram penalizados pelo crime de lesa pátria, ou seja, aqueles indivíduos que eram considerados subversivos, que colocavam em risco o poder da coroa portuguesa. Bom, os outros assuntos que nós vimos anteriormente foram independência dos Estados Unidos e Inconfidência Mineira. Bom, a independência dos Estados Unidos, ela começou ali a partir do momento em que a Inglaterra ela perdeu a Guerra dos 7 Anos. Com a derrota da Inglaterra durante a Guerra dos 7 Anos, os ingleses acabaram ficando com uma dívida muito grande. Então, o que é que os ingleses fizeram para suprir essas dívidas de guerra? Eles decidiram ampliar os impostos cobrados sobre as 13 colônias. No entanto, essa interferência da Inglaterra na vida dos colonos acabou provocando a indignação, principalmente porque os ingleses eles permitiam uma certa autonomia para os membros das 13 colônias. Porque a exploração que os ingleses estabeleceram aqui na América foi uma colonização de povoamento, diferente do que Portugal e Espanha fizeram aqui nos países que hoje compõem a América Central e a América do Sul, que foi uma colonização de exploração. Ou seja, os puritanos ingleses que vieram para cá e fundaram as 3 colônias, eles vieram para povoar a terra. Eles não vieram para serem explorados pela Inglaterra. Então, isso acabou gerando uma revolta entre os colonos ingleses. Bom, e quais foram as taxações que a Inglaterra impôs sobre as 3 colônias? Dentre elas, nós podemos destacar a lei do chá, a lei do açúcar e a lei do selo. A lei do chá e a lei do açúcar determinavam que o comércio desses 2 produtos dentro das 3 colônias, eles deveriam ser monopolizados pela Inglaterra, ou seja, o açúcar e o chá consumidos dentro das 3 colônias deveria ser vendido pela Inglaterra. E a outra lei, a lei do selo, ela determinava que toda mercadoria, toda carta que circulasse ali dentro das 3 colônias, essas encomendas, elas deveriam conter um selo de aprovação real para circular ali dentro do território. Bom, no entanto, pessoal, os colonos não aceitaram passivamente essa imposição dos ingleses, principalmente os produtores de chá, os produtores locais, porque eles eram os maiores prejudicados com esse monopólio comercial da Inglaterra. Por quê? Porque a fonte de renda deles acabou sendo findada. E a partir de agora, apenas a Inglaterra poderia vender o chá dentro das 13 colônias. Então, o que é que os produtores de chá fizeram? Eles realizaram a chamada Festa do Chá de Boston. Os produtores, eles se fantasiaram de índio, invadiram o porto de Boston e derramaram toda a carga de chá no mar. Esse pequeno motim dos colonos acabou intensificando ainda mais o domínio da Inglaterra sobre as 3 colônias a partir da ampliação das leis, a partir da ampliação do domínio da Inglaterra sobre as
13 colônias, ou seja, a festa do chá de Boston, ela acabou provocando a revolta dentro da metrópole inglesa, que decidiu intensificar ainda mais o domínio sobre as 13 colônias. Com essa intensificação do domínio das 13 colônias, os colonos, liderados por George Washington, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, eles decidiram se reunir no chamado Primeiro Congresso da Filadélfia. Esse primeiro congresso, pessoal, ele não tinha como intuito a luta emancipatória, a luta pela independência. No entanto, quando a Inglaterra lançou as chamadas leis intoleráveis, os colonos se reuniram no chamado Segundo Congresso da Filadélfia e decidiram batalhar pela independência em relação aos ingleses, que culminou com a independência dos Estados Unidos no dia 4 de julho de 1776. Bom, e qual foi o papel de cada um das 3 lideranças dentro do movimento? Bom, George Washington, ele foi o líder das tropas militares, o líder do exército. Inclusive, George Washington foi o primeiro presidente eleito dos Estados Unidos da América. Benjamin Franklin, ele tinha o papel diplomático, inclusive ele conseguiu com que os colonos obtivessem o apoio da Inglaterra, ele conseguiu obter o apoio da França. O Benjamin Franklin, ele conseguiu obter o apoio da França para lutar contra os ingleses. Inclusive, a França foi o primeiro país a reconhecer a independência dos colonos, ok? Bom, e o Thomas Jefferson, ele foi o responsável por criar a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Declaração essa, inclusive, que os seus princípios foram inspirados pelas ideias do Iluminismo. A ideia de liberdade entre os homens, de igualdade entre classes e de fraternidade entre ali os habitantes do país. Bom, o outro movimento que nós vimos foi a chamada Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ela foi um movimento emancipatório ocorrido na província de Minas Gerais, que foi liderada pela elite mineira, que estava insatisfeita com a alta taxa de impostos que era cobrada pela coroa portuguesa em relação à produção de ouro. Também havia uma indignação da elite mineira em relação à gestão do Visconde de Barbacena. Bom, como nós vimos, pessoal, nas nossas videoaulas anteriores, os revoltosos, eles foram traídos, foram acusados pelo crime de lesa pátria, ou seja, eles eram indivíduos tidos como subversivos e que colocavam em risco o domínio da coroa portuguesa sobre a sua metrópole. No entanto, pessoal, dentro da legislação, o crime de lesa pátria, ele era penalizado com a morte na forca. No entanto, os membros da elite, eles acabaram não sendo penalizados pela coroa. Apenas os indivíduos das classes mais baixas foram penalizados pela coroa portuguesa. E o principal, aquele que acabou se tornando o símbolo da Inconfidência Mineira, foi o Joaquim José da Silva Xavier, ou mais conhecido como Tiradentes. Eu falei também para vocês, pessoal, que essa ideia de Tiradentes como herói da República, ela foi construída durante o período republicano, durante seu início. Por quê? Quando a República nasceu, quando o Império caiu quando o Império caiu e a República surgiu, a República precisava de símbolos que provocassem uma aproximação das massas em relação ao novo regime político que havia sido estabelecido. Então, a República criou diversos símbolos, entre eles a bandeira nacional, o hino da bandeira,
o hino nacional e outros símbolos, entre eles o uso de Tiradentes como sendo um exemplo de heroísmo. Um exemplo de heroísmo a ser seguido. Desculpa. Tiradentes foi exaltado como exemplo de herói nacional. Bom, pessoal, essa foi a nossa última videoaula antes da prova parcial. Eu espero que vocês continuem estudando e fiquem bem. É isso. Até mais. Tchau. Qualquer dúvida, podem procurar. Fiquem bem.